Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, eu gostaria de apresentar um grupo de 4 canalizações ao longo dos 2 dias. Elas se ligarão para fazer algo que eu não fiz antes. Eu quero apresentar a história da criação chegando até hoje, do ponto de vista do Criador. Esta será uma de 4, e o título de todas as 4, um título geral, vocês gostarão disto, será A Máquina do Amor. Cryon, por que você chamaria qualquer coisa algo que na verdade não é tão sagrado assim, uma máquina? Quase tudo que é dado a vocês, meus queridos, a partir do outro lado do véu, tem outros significados e propósitos e metáforas. Muitas vezes, as palavras que nós falamos e damos a vocês, na forma como fazemos, tem outras mensagens dentro dela, baseado até mesmo na forma como é dada. E o motivo é porque sua língua é limitada, sua linguagem é limitada. Quando se trata daquilo que é linear, aquilo que vocês estão ouvindo hoje, palavras após palavras colocadas em um idioma que precisa ser traduzido muitas vezes. Mas há uma outra linguagem, nós até mesmo a chamamos de a terceira linguagem. Agora, o motivo por chamarmos de terceira linguagem, isto é uma explicação sobre aquilo que eu disse a vocês, não tem nada a ver com aquele que diz: então deve haver uma segunda linguagem. Mas não há? Então como pode haver uma terceira linguagem sem uma segunda linguagem? E o motivo é este. A terceira linguagem é uma metáfora e tem a ver com o número 3, que significa informação catalisadora. A terceira linguagem, portanto, é uma linguagem que é um catalisador multidimensional para a compreensão, para a intuição. Ela pousa em vários lugares em você, incluindo a pineal, aquele receptor que vem da fonte criativa e do eu superior. Então perceba, até mesmo as coisas mais simples que nós discutimos, às vezes, têm significados profundos que são muito maiores do que as palavras que falamos. A máquina. O motivo de chamarmos de máquina é que vocês compreendem o que é uma máquina. Em primeiro lugar, você compreende uma máquina. Ela tem um propósito. Uma máquina simplesmente não existe por ser uma máquina. Ela precisa fazer algo. Ela vai para algum lugar. Ela tem um propósito. A próxima coisa a respeito de uma máquina é que ela está cheia de partes que se movimentam, que têm interface uma com a outra de certa forma. Então, a máquina do amor é a descrição de estão prontos? De um ser humano colocado aqui com um propósito. É uma máquina com um propósito. Construído com amor para te colocar exatamente onde você está. Com amor. Para colocá-lo exatamente onde você está, não como uma vítima do planeta, mas alguém que é conhecido por Deus. Conhecido pela fonte criativa, conhecido pelo Espírito. Há alguns sistemas de crenças que reconhecem isso e dizem: sim, Deus conhece cada cabelo em sua cabeça. E então, na próxima frase, eles dirão: e cada cabelo será torturado para sempre se você não fizer certas coisas. Este não é o Deus sobre o qual estamos falando. A máquina do amor é uma grande história de beleza, de milagres, de você. E começou há tanto tempo atrás. Eles dizem a você que este universo de vocês, essa galáxia talvez, tenha muitos bilhões de anos de idade. Eles falam sobre um Big Bang, que foi o início do seu universo. Eles falam sobre quão velho isso pode ser. Eles estão completamente e totalmente errados.
Eles estão errados com relação ao fato de que esse universo de vocês é parte de um sistema de multiversos. E ele foi criado a partir de outros sistemas que são muito mais antigos que os seus. O seu é simplesmente o universo mais novo. E haverá outros depois do seu. Mais antigo do que vocês possam pensar, o sistema tem estado aqui. Eles jogam números que não significam muito para vocês porque o ser humano não opera em bilhões e trilhões. E então é difícil para vocês compreenderem quantos anos poderia haver. Anos são apenas coisas para vocês, meus queridos, neste planeta. Eles representam um ciclo ao redor do seu Sol, que é específico para o seu sistema solar. Se você conhecesse alguém, e vocês encontraram alguém em outro dia, de outro sistema solar, se você perguntar quantos anos vocês têm, não teriam nem ideia do que vocês estão falando. Porque eles medem seus tempos, sua era, de forma diferente. Mas vamos permanecer com o seu, porque foi dito a vocês que a sua Terra tem 4 bilhões de idade, aproximadamente. E quando você vai para as Escrituras, há essa maravilhosa descrição de um vazio, de alguma forma, onde Deus criou aquilo que era luz e aquilo que era a terra e o sol. E tudo aquilo que vocês sabem. Tudo isso é metafórico, meus queridos, incluindo a estrutura do tempo. Perceba quantos dias demoraram. Isso é uma metáfora, é um número sagrado, meus queridos, significa algo. Tudo para dizer isso a vocês, que a força criativa, que vocês chamam de Deus, fez tudo isso. Fez tudo isso. Não acidentalmente, ele fez tudo. Foi criado para a vida, não apenas a sua vida. Como eu já disse antes, o sistema solar que vocês têm tem aquela vida que vocês chamam de Terra, humanos. Mas a galáxia, ela está cheia de vida. Agora, para onde estou indo com isto? A máquina do amor. Há uma máquina baseada naquilo que é o amor pela alma humana, que está prestes a colocar você aqui de uma forma milagrosa. A ciência está descobrindo algo que poderia ter feito coçar a cabeça dos teólogos do passado, que a vida é um evento que ocorre naturalmente por toda a galáxia. Que os mesmos elementos existem em toda parte, os mesmos que existem aqui. Se vocês forem para outras partes da galáxia, vocês encontrarão os mesmos atributos, as mesmas leis, a mesma tabela periódica de elementos. Vocês também descobrirão algo mais, que a vida é um evento que ocorre naturalmente. Ela se reúne de forma sincronística no tempo certo. Vocês nem até mesmo têm eletricidade. Ela se reúne no tempo certo, realçados talvez por um relâmpago, que poderia então criar compostos, proteínas, sim, até mesmo RNA. E então começa. É natural. A ciência descobrirá isso um dia quando eles descobriram os primeiros micróbios, as primeiras estruturas celulares em outros lugares, e eles descobrirão e dirão, sim, eles começaram lá da mesma forma como começaram aqui. Mas, meus queridos, nada foi natural aqui. Houve um plano. Houve uma máquina. Porque os humanos, eventualmente, chegariam aqui. E os humanos, eventualmente, teriam uma alma. E a máquina do amor estava ativa em como aquilo ocorreu. E quando ocorreu, nesta primeira canalização das 4, se trata de como vocês chegaram aqui. Se o universo tem aproximadamente a mesma idade, todo ele é a galáxia, e as galáxias têm aproximadamente a mesma idade, isso significaria que tudo teria acontecido simultaneamente e o desenvolvimento seria daquela forma. E não é assim, de forma alguma. Cada simples planeta tem seu próprio cenário de como a vida se forma, quando ela se formaria, quando os elementos se reuniriam. Cada planeta é diferente, em seu clima, em suas gravidades, levemente diferente. Os elementos se reúnem como eles fazem. Para aquela plataforma única do planeta. O seu, a de vocês, bem, ela foi atrasada, vamos dizer assim,
Quando os cientistas começaram a revelar o que poderia ter acontecido nesse planeta, como eles analisam agora e percebem bem, houve vida antes da vida, antes da vida, antes da vida, e eles estariam certos. Em outras palavras, a vida começou e parou em seu planeta várias vezes. E você poderia dizer, bem, como isso é possível? Ou está aqui ou não está. E eu digo, bem, quão linear você é. Quando a vida começou, precisava haver um processo de sustentação. Ela deveria ser capaz de reproduzir, criar a si mesma, ter equilíbrio de químicas, que vocês chamam de Gaia. Isso é perfeito. E não é algo automático, então a criação da vida poderia ocorrer. Mas ela não continuará a menos que todos os elementos estejam lá para sustentá-la. E eles não estavam. Então, muitas vezes, aquela magia da vida, com o relâmpago e todos os compostos e tudo aquilo iniciando a ficar. E vocês, na verdade, tiveram vidas muitas vezes e ela depois morreu, desapareceu. Às vezes, ela se sustentava por muito tempo, porque havia bastante. E então, ela ia embora. E o que eu estou dizendo a vocês é isso, que ela começou muitas vezes nesse planeta, mas não até que muito mais tarde, então, ela permaneceu. E o que eu quero dizer com permaneceu, eu quero dizer o seguinte. A fotossíntese chegou muito tarde em seu planeta. E aquele foi o catalisador. Aquele foi o motivo, quando tudo se reuniu finalmente na forma certa. E então a vida poderia se sustentar e continuar, e continuar, e continuar. Que vocês então respirariam o ar e as plantas quereriam que vocês expiram. E então elas exalariam da sua própria forma, e é isso que vocês precisam para sobreviver. Isso se tornou o ciclo que vocês conhecem como Gaia, e foi muito tarde. Outros planetas tiveram isso imediatamente. Você poderia dizer, bem, isso é uma coisa meio aleatória. Não no seu planeta, meus queridos. Você poderia dizer que houve uma mão ajudando, colocando as coisas de lado, empurrando para aqui e para ali, de forma que vocês tivessem uma demora no seu início. Foi importante que vocês se atrasassem, devido ao que aconteceria a seguir com a máquina do amor. Eu quero que vocês coloquem isso dentro de um contexto e não olhem para isso como ciência bruta ou uma canalização estranha. E se o tempo de vocês estarem aqui fosse perfeito? E se o desenvolvimento daquela alma, conforme vocês estão aí agora, nesse planeta, nesta galáxia, fosse perfeita? E se todas estas coisas, quando tivessem a máquina do amor, ao invés de aleatoriedade, o acaso, como foi dito a vocês? E se isto é verdade, meus queridos, e é, isso significa que vocês não são um acaso aqui. Que, de fato, o Criador sabe quem você é e que suas almas têm um propósito, que suas vidas têm um propósito. E que algo está acontecendo. Algo está ocorrendo, meus queridos. E está. Vocês passaram daquela precessão dos equinócios sobre a qual meu parceiro fala. Aquela mudança sobre a qual ele fala. Que quase todos os planetas com vida, como o de vocês, tiveram isso apresentado a eles de uma forma diferente. Mas todos eles tiveram um tempo de despertar, de um potencial de despertar. Todos eles tiveram um livre-arbítrio. Assim como vocês têm. Todos eles tiveram uma história da criação. Mas esta é a canalização número 2. Estamos chegando lá. Eu queria que vocês estivessem conscientes de que aquele vazio na história da criação do planeta, de fato, aquilo significa um tempo antes do seu sistema solar. A criação de luz, literalmente, não foi a criação do Sol. Aquela foi a criação do potencial da sua alma. Todos aqui neste planeta, prontos para ir. E a máquina começou então a funcionar. Aquela máquina do amor. O amor da humanidade, que criou-a da forma certa, no tempo certo, de uma forma que vocês descobrirão. Conforme eu dou essa canalização, algum dia, ela está correta. A segunda canalização de hoje, um pouco mais, sobre como vocês começaram, o que acontece a seguir e o que acontece depois.
a partir do ponto de vista do Criador, que ama a humanidade. Esta é a máquina. Total e completamente com um propósito. E o propósito é conhecer você. Nós vamos apertar as mãos algum dia, meus queridos, de uma forma que você não espera. E com isso eu quero dizer seu eu superior, em sua alma. Encontrará aquela velha consciência, aquele velho ser humano de forma linear, de uma maneira que você não espera. E o resultado, eu contarei a você. Isto é tudo por agora. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryo, do Serviço Magnético. Esta é a canalização número 2 de 4, no tema A Máquina do Amor. Parece exótico, não é? Significa algo mais. Nós dissemos que quase tudo que vocês ouvem, que é canalizado, que está escrito, que até mesmo está nas escrituras, frequentemente contém dentro deles outras informações. Às vezes é algo metafórico. Às vezes é energético, dado naquilo que nós chamamos de a terceira linguagem. De forma que você possa sentir coisas que estão além daquilo que é falado. Fazendo uma revisão, nós falamos sobre a formação do planeta. Nós falamos sobre o que significa a máquina do amor. Significa algo mais. O amor é o criador, a máquina é o processo da criação do ser humano. Uma máquina foi escolhida porque vocês compreendem isso. Um objeto tridimensional que tem um propósito. Uma máquina não existe para ser uma máquina. Ela faz algo. Há partes que se movimentam, movendo-se juntas, com a intenção para criar algo. Este é o tema. Eu quero que você saiba de algumas coisas. Primeiro, a informação que eu estou dando hoje e amanhã é o ensinamento que vocês ouvirão de meu parceiro e da parceira dele e da equipe. Eu dei mensagens similares antes e eles ensinam isto. No entanto, eu estou consciente, tão consciente de quem ouve, não apenas hoje, mas no futuro. E aqueles que ouvirão que nunca teriam ouvido ao meu parceiro ou a parceira dele ou a equipe. Então, de forma que eu possa dizer, tudo que eu possa dizer será completamente novo para eles. Então, para alguns de vocês poderá parecer como uma revisão. Para outros, é simplesmente uma informação adicionada. Mas para muitos de vocês é novo. Para muitos é de girar os olhos. Isso quer dizer que nada que eu direi a vocês está em qualquer um dos seus sistemas. Mas muito do que eu direi a vocês, tanto hoje e amanhã, é conhecido. É conhecido intuitivamente, é conhecido no nível celular, está construído no seu DNA. Os indígenas do planeta serão aqueles que irão revelar algumas dessas verdades, porque eles são aqueles que estão aqui, que estavam aqui quando tantas dessas coisas aconteceram antes das organizações de pensamentos espirituais se transformaram então em doutrinas. Então vocês voltam-se para os seus indígenas, para verdades centrais, conhecimento central. Eu direi isso muitas vezes. Na primeira canalização nós deixamos, depois de falarmos sobre aquilo que é a criação do planeta, o fato de que a vida começou mais tarde e por quê. Precisava ser assim. Pois para que a máquina funcionasse para criar um ser humano, nesta época, neste lugar, para ter a semeadura que está vindo, seria no tempo apropriado. Vocês precisavam esperar. E alguns dirão, bem, pelo que estavam esperando e por que isso deveria ser assim? A máquina da criação da humanidade que está aqui é parte de um plano. E o plano foi que antes de vocês, nesta galáxia de vocês, havia muita vida. Nós já discutimos isto na primeira canalização. Retorne para uma explicação
de como aquilo pode ter acontecido, ou por que aquilo teria acontecido, ou quão natural isto é para acontecer assim. Isso nos leva para um lugar onde a vida começou nesse planeta, naquilo que vocês chamam da sua evolução. Ali começou. E foi aí que começou a ficar estranho, esquisito para vocês. E pela primeira vez, nós podemos dizer isso a vocês, conforme meu parceiro reportou muitas vezes, começa a haver perguntas na ciência a respeito do que eu contarei a vocês a seguir. Começa a haver aqueles que irão simular sobre aquilo que tem sido dado a vocês como um conhecimento firme da sua evolução. Mas não foi nada parecido com o que foi ensinado a vocês. A palavra foi dada até mesmo nos ensinamentos de hoje, chamada intervenção. Querido Cryon, querido espírito, é verdade ou não que houve intervenção neste planeta para dar aos seres humanos o que eles precisavam ter? E a resposta é sim, sim e sim. Bem, querido Cryon, isso não faz sentido porque você disse que nós temos livre-arbítrio, queridos. Vocês têm livre-arbítrio. Mas, além das escolhas que vocês têm, quase tudo mais foi planejado. Foi dito a vocês que em todos aqueles anos, as células simples se tornaram múltiplas, se tornaram mais e mais, vocês tiveram então o início de todos aqueles filos que vocês olham. Toda a história da vida no planeta, ela cresce, se torna algo mais e muda. Às vezes, ela é eliminada e começa de novo, mas continua e continua. E então há o ser humano. E é dito a vocês, houve muitos tipos de humanos, é dito a vocês. Há mais tipos de humanos, a propósito do que vocês sabem. Mais de 26 tipos de seres humanos se desenvolveram todos juntos. A propósito, assim como todos os outros animais. Variedade. Vocês não eram diferentes disto? O ser humano não era diferente. A natureza trabalha como a natureza trabalha, a não ser de uma única forma. E um tipo de ser humano. O tipo que você vê à sua frente agora é o único tipo. Isso faz sentido para qualquer um de vocês. Isso aparece como intervenção pode ter ocorrido quando todos os outros animais têm múltiplas variedades, sejam os mamíferos, sejam aqueles abaixo deles, sejam os pássaros, ou até mesmo as plantas. A vida cria variedade, mas há apenas um tipo de humano. Isso tudo mudou há cerca de 100 mil anos atrás, e há evidência disso. Por que seria isso? Você poderia pensar, houve intervenção. A principal intervenção sobre a qual eu quero falar para vocês agora é o que meu parceiro ensina. Meu parceiro ensina, ele a ensinará depois. Se você então se sintonizar nesta mensagem, isto será algo que vocês não ouviram antes. Um fato. É impossível para o ser humano ter se desenvolvido na pequena quantidade de tempo que vocês tiveram, na escala evolutiva da Terra. Impossível. Os matemáticos estão olhando para isso agora, os cientistas estão olhando para isso porque vocês têm os computadores para simular o que seria necessário, quanto tempo demoraria. E eles estão descobrindo algo que talvez vocês não tenham ouvido antes, e não é novo livro didático, ainda não. Impossível. Houve uma evolução acelerada para o ser humano. Enormemente, grandiosamente acelerada. Para que vocês pudessem despertar no tempo certo e ter o próximo passo acontecendo no mesmo tempo. No tempo certo, estar prontos para a semeadura que veio. E chegaremos lá. Então, esta é a primeira coisa que eu queria contar a vocês, que esta máquina acelerou vocês muito além daquilo que vocês consideram a seleção natural, ou a aleatoriedade da mutação, que é como quase todos os outros, aconteceu com todos os outros, mas não com o humano. Vocês perceberão que não há muito tempo depois de aqui, outros começaram a reportar isso. Impossível, eles dirão. E eles estarão certos. Precisa ter havido algo mais acontecendo. Uma intervenção. De onde vem essa intervenção? É a máquina do amor. O Criador de todas as coisas, incluindo toda a física e a química que existem no universo, criou vocês. Vocês não tinham ainda uma alma naquele cenário, mas vocês teriam, estaria vindo.
Então vamos retornar um momento. Enquanto para onde tudo isso está indo? O que está acontecendo no resto da galáxia enquanto tudo isso ocorria? E a resposta é essa: vida. Vida como a de vocês. Vida que era destinada a ter almas como a de vocês. A alma vem do mesmo lugar que a sua vem, a partir do Criador. O grande amor que entrou naquela máquina do amor, que criou a humanidade, entrou na deles também. Nós demos a vocês a informação na última canalização sobre as probabilidades e todas as coisas que meu parceiro ensina. Esta galáxia está repleta de vida e muita dela é muito mais antiga do que a de vocês, devido ao atraso da vida nesse planeta sobre o qual eu falei na última canalização. Portanto, vocês são os novos garotos no quarteirão, se quiserem chamar assim. Portanto, vocês são o mais novo tipo de vida, que tem o elemento da alma do ser humano. Aqueles elementos da alma do ser humano são os mesmos elementos de tanto da vida em outros planetas. Então eu quero que vocês utilizem aquilo que é a sua lógica por um momento. Se de fato é assim, isso significa que outros planetas tiveram livre-arbítrio. E alguns deles fizeram as mesmas escolhas que vocês fizeram quando vocês passaram o marcador de 2012. Quanto tempo atrás foi aquilo? Centenas de milhares de anos. Talvez até mesmo 1 milhão ou mais. Eles fizeram aquelas escolhas. E o seu desenvolvimento continuou. E eles tiveram uma consciência mais elevada. E isso se elevou. E o que eu falo sobre a consciência elevada? Eu digo a vocês que uma consciência em desenvolvimento é quando vocês começam então a usar a capacidade plena daquela alma, refletido no DNA, na química do seu corpo. Vocês começam a viver mais tempo, a pensar de forma diferente. Logo, com as invenções que vocês terão, a consciência começa a estar aliada com a física. E isto também é um dos estudos em seu planeta neste minuto. A consciência pode ser medida, sim. Se ela pode ser medida, como ela é medida? Ela é medida como energia. E o que é energia? É parte do sistema da física do planeta. Portanto, a consciência e a física estão aliadas. E elas estão. Vocês estão só no início do ponto da descoberta disso. E que tal uma sociedade que tivesse uma graduação, uma ascensão e que conhece tudo isso? E que tal uma sociedade que se alia tanto com a física daquilo que é a sua galáxia, com o universo, que eles não precisam nada daquilo que vocês pensam que precisam para viajar naquilo que vocês chamam de espaço. Através da física do entrelaçamento e muito mais, eles vieram para este planeta no momento certo. E eles vieram aqui por um motivo. Vocês tiveram vários planetas que vieram aqui, meus queridos, mas o principal vem das 7 irmãs, com o nome apropriado pelas mulheres xamãs, as mães, que vieram para este planeta aproximadamente 200 mil anos atrás. E elas viram à frente deles um humano que era igual a vocês, com 24 cromossomos. E através de um período de milhares de anos, vocês chegaram a 23. O que aconteceu? A sua ciência dirá a vocês. Vocês chamam 23 e eu, seus testes de genoma. Por que é isso? Quando tudo no universo, e na física, e na química, tem base 4. E vocês têm 23 cromossomos. E a resposta eu já dei a vocês muitas vezes. Vocês têm 24, só que 23 são humanos. O que eu direi a vocês a seguir, vocês girarão os olhos. Vocês todos vêm de algum outro lugar. Vocês não se derivaram da biologia que está nesse planeta. Ela apenas chegou até um ponto antes das mães estelares virem e mudar aquele DNA que é o de vocês. E então tudo começou. Essa é a história de Adão e Eva, meus queridos. É isso que vocês leem em sua escritura, meus queridos. Anjos desceram e deram a vocês aquilo que é o livre-arbítrio, da luz da escuridão e a árvore do conhecimento, todas aquelas coisas que são metafóricas, mas o que realmente significa é que aqueles que vieram de um outro lugar, que são abençoados além daquilo que até mesmo os anjos teriam, que são mestres, todos eles, que têm aquilo que é um DNA funcionando em um nível tão elevado que vocês não podiam nem mesmo dizer a diferença entre eles e um anjo. Eles vieram para este planeta, não apenas dando a vocês o DNA deles, meus queridos, mas também os ensinamentos que vieram das estrelas, o ensinamento do Criador. E então tudo começou. A história da Lemúria ecoou por toda a Terra.
Houve muitos lugares onde eles ensinaram. Esta é a história do começo, onde vocês receberam não apenas a árvore do conhecimento, da luz da escuridão, mas foi ensinado a vocês a diferença. Foi ensinada a diferença. E então, vocês foram liberados para o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio completamente. Eu disse isso a vocês antes. E vocês precisam compreender isso. A humanidade era tão nova. Foi ali que vocês receberam sua alma. Vocês não tinham alma. Como o Criador cria almas até aquele lugar e tempo. E vocês receberam daqueles que a trouxeram de um planeta ascenso. Eles poderiam parecer como anjos para vocês. Vocês questionam isso. Vocês questionam que este planeta poderia ter uma consciência ascensa, aliada com a alma, com o eu superior, até um ponto onde algum dia vocês não reconhecerão o que é um ser humano. Este é o potencial, e foi o potencial para o planeta deles também, mas eles tiveram uma grande vantagem com relação a vocês. Eles vieram e mudaram o seu DNA. Pergunta a ciência. O que aconteceu? Quando vocês foram de 24 para 23, o que está abaixo de vocês que tem 23? Nada. Há tantas coisas mais nessa história. Tantas coisas mais. Foi ensinado a vocês que alguns de vocês, e a coisa principal que foi ensinado é aquilo que diferencia a sacralidade daquilo que não é sagrado. O livre-arbítrio foi dado a vocês totalmente para tomar as decisões, até mesmo depois que vocês forem ensinados. Deixem-me perguntar isso a vocês. Quando você ensina os seus filhos a verdade, eles fazem aquilo imediatamente? Ou eles experimentam um pouquinho antes? Quando você ensina os seus filhos o que funciona e o que não funciona, por que então eles vão lá e fazem o que é errado, o que não funciona? E a resposta é: eles não estão maduros. E também não estava a humanidade. Sempre há um tempo no desenvolvimento da humanidade ou qualquer outro planeta onde eles têm almas, recebem almas e cometem enganos, erros. Depois da Lemúria ter afundado e ter terminado, e a dispersão começou, a dispersão da civilização, o trabalho real começou há cerca de 15 mil anos. Meus queridos, este é uma gota no oceano. Vocês são tão novos e como crianças, cometendo todos os erros, indo para a baixa consciência, decisões de baixa consciência, fazendo isso uma vez após a outra, sem maturidade. E naquele cenário, houve uma estrutura de tempo, um tempo estabelecido. Muitos lugares onde vocês poderiam ter tomado as decisões e muitas civilizações. Eu falarei sobre isso na próxima canalização. Para você chegar em um lugar, até que finalmente houvesse um marcador. Se vocês não conseguissem ir até lá, provavelmente vocês não conseguiriam. E você poderia dizer: bem, de onde veio isso? Aquilo veio de civilização após civilização em outros planetas. Quanto tempo demora? E isso, meus queridos, é onde não houve nenhuma aceleração. Agora, isso é você. Isto é humanidade, com livre-arbítrio decidindo. Ou nós vamos fazer ou não. Nós vamos ir para uma baixa consciência, ou será que haverá uma esperança de desenvolver algo melhor ou novo? Eu darei a vocês algumas informações que vocês não compreenderão. Vocês passaram de 2012 e tudo mudou. Aquele foi o marcador. E eles cantaram sobre aquilo. Outros planetas cantam sobre isto. Vocês estão no seu caminho, vocês nem mesmo sabem. Vocês estão no meio de algo chamado Covid, eu direi a vocês. Isto foi com um propósito. De forma que vocês parassem em seu caminho por um tempo e olhassem uns para os outros. E percebessem que todos vocês estão naquele mesmo lugar. Isto passará, meus queridos, mas vocês precisavam de cerca de 1 ano para poder se dar um tempo, para compreender quem vocês são, para onde vocês estão indo, o que vem a seguir. E naquele processo, a consciência começa a mudar aquilo que você quer, ela começa a conversar, vocês começam a conversar uns com os outros de forma que nunca falaram antes. Vocês estão no seu caminho, isso já aconteceu antes em outros planetas. Quando aqueles das estrelas chegaram lá, eles também fizeram muitas outras coisas. Meus queridos, eles estão encarregados da física do seu planeta. Você poderia dizer: bem, mas por que é assim? Porque eles sabem como fazê-lo. Porque eles têm uma permissão para fazer isso. E na mudança das redes. E os nódulos nulos foram implantados de forma que, caso vocês conseguissem, eles começariam a liberar. E isto é intervenção. Vocês terão coisas sendo trazidas para vocês para que vocês possam mudar. E uma delas foi chamado de o Covid. É onde vocês estão hoje.
Vocês não acham interessante? Vocês vivem todas as suas vidas e vocês nunca tiveram nada como isso antes. Na verdade, não. Esta não é a peste, meus queridos. Não está nem mesmo perto. Isto é outra coisa. A máquina do amor é verdadeiramente uma máquina do amor. Realmente é. Com amor por você tanto que cada um de vocês é conhecido. Muitas das pessoas mais velhas estão deixando esse planeta. E vocês dizem, bem, onde está a justiça nisso, Cryon? Você pode não ver como algo justo, meus queridos. Eu direi a vocês o que é a máquina. Porque eles retornarão como velhas almas. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês precisam da sabedoria deles. E vocês precisam como parte dos jovens. Vocês já pensaram sobre isso? É um cenário muito maior sobre o qual vocês não querem pensar. Vocês estão envolvidos em tudo isso? Todos vocês? Porque este planeta está indo para algum lugar com livre-arbítrio. O mais rápido quanto vocês permitirem ele ir com livre-arbítrio. Mas ele está mudando, como nós dissemos que ele mudaria. Eu cheguei em 1989, há 31 anos. E minha primeira mensagem foi, preparem-se para a mudança. Porque aqui vem ela. Agora vocês estão dentro dela. E meu trabalho começa agora a mudar. E então aqui vem aquela energia que vocês sempre esperaram de Cryon. Algo diferente acontecerá. Eu tenho a intenção de criar o templo para você entrar de uma forma regular e estar em paz e curar se você desejar. Para sentir ou não, se você quiser. Tudo parte daquilo que está ocorrendo a seguir. A próxima finalização será algo que vocês não esperam. Quantas civilizações vocês acham que já estiveram nesse planeta? É dito a vocês que apenas uma de vocês. Permaneçam sintonizados. Esta é a informação que eu dou a vocês hoje. Esta é a informação que é parte da máquina do amor. Houve uma intervenção, meus queridos, para vocês estarem onde vocês estão hoje, com a alma que vocês têm hoje, sabendo aquilo que vocês sabem hoje. Não pense nem por um minuto que vocês estão sós. Não pense nem por um minuto que vocês foram abandonados pelo Espírito. Esta é apenas a forma como vocês foram ensinados, ou foi dito a vocês. Não pense nem por um instante que este Deus que criou você jogaria você fora. Esta é uma história de criança. Ele nunca jogaria você fora. É isso que eu quero que você saiba. Cada canalização eu quero que você saiba disso. Amado além de qualquer medida, parte de um sistema que é o amor. Eu voltarei. E assim é.